nossas vidas. Aleluias. A partir do versículo 5, que diz assim: antes que eu formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da mar, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ai, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque não sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me: o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Nós encontramos diante de uma palavra gloriosa. Se eu fosse dar o tema por essa mensagem, eu dava o tema, o chamado de Jeremias. Muitas das vezes nós temos chamados de Deus. Deus, ele chama nós. Jeremias, como Deus, ele chama nós aqui. Jeremias, ele tinha aproximadamente 17 anos. É verdade. Aleluia. E quando eu vi que era um culto de mocidade, eu falei: Jesus, que palavra que eu vou pregar, Jesus? Tem tanta coisa. Logo vem na mente sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre Daniel, capítulo 3, aqueles 3 jogos. Eu admiro muito essa passagem. Só que Jeremias, capítulo 1, eu me encontro diante dessa palavra. Eu me emociono muito quando eu prego essa mensagem. Eu me identifico. É como você ali fazesse uma história, contasse uma história e você sentisse o personagem dessa história. E a Bíblia anuncia que Deus, ele chama Jeremias para ser profeta das nações. E quando Jeremias, ele soube disso, ele começa a falar para Deus: Deus, eu não sei falar, não passo de uma criança. Às vezes Deus chama nós para o alto. A gente fala: não é para nós não, isso não é para nós, isso é para o pastor, é para o presbítero. Mas se Deus colocou na tua mão, é para você fazer, não é para o outro. Se Deus, ele te escolheu, você é você. Quando Deus, eu costumo dizer que quando Deus, ele chama alguém, ele se responsabiliza. Pode estar onde que ele estiver. Quando Deus, ele tem chamado, Deus vai lá no inferno, arranca ele de lá. Deus vai lá no mundo do tráfico, ele tira ele. Deus vai lá no mundo da prostituição, tira ele. Eu sou bem. Jeremias, quando ele soube disso, ele fala: Senhor, isso não é para mim não, Jesus. Eu não sei falar, não passo de uma criança. E às vezes nós somos assim, irmãos. Deus, ele está falando conosco, mas está falando: não, ele não está falando comigo não, Jesus está falando com você. Se é para você, você não pediu. Às vezes nós pedimos Deus nos dá, irmãos, às vezes nós ficamos massa com isso, mas você não pediu. Glória a Deus, glória a Deus. Mas tem que saber o que nós estamos pedindo para Deus. E Jeremias, quando ele soube disso, ele fala assim: eu não passo de uma criança, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. E Jesus, ele repreende dizendo: não digas que você não passa de uma criança, porque aonde que eu te enviar você vai, e tudo quanto eu te mandar falar você fala. Mas sempre costumo dizer que Jesus, ele não procura aquele que está capacitado. Jesus, ele procura aqueles que estão incapacitados, porque é Deus que capacita. Não é o homem nem a mulher que capacita. Quem capacita é Deus. Quem chama é Deus. Às vezes nós nos sentimos pequenos diante de Deus. Eu não sei o que você está precisando na tua vida, eu não sei o que você está passando, a luta, a prova que você está passando, mas eu tenho uma palavra profética de Deus na tua vida. O que você está precisando, Deus, ele vai te dar. O que você está pedindo, Deus, ele vai te conceder. Quando Deus, ele tem chamado, irmãos, não adianta se esconder para um lado para o outro. Jonas, irmãos, ele tinha um chamado de pregar a grande cidade de Nínive. Jonas, capítulo 1, nós vamos ver isso. E Deus, ele chama e fala: Jonas, vai lá e prega na cidade de Nínive, porque
Jonas, ele paga a sua passagem, desce para Jope, vai para o navio. Senhor, aleluia, glória a Deus. E ele vai principalmente, vai, eu vou para Jope, Jesus não vai me ver. Cuidado com o que você está fazendo. Talvez, eu não sei o que você está passando na tua vida, mas Deus ele sabe, ele contempla tudo. É verdade. E Jonas fala, Jesus não está me vendo. Eu não vou para mim, ninguém vai me ver mesmo. Eu já vou de lá do cima, eu estou vendo atrás. É verdade. A Bíblia nos diz quando ele está aproximando, Deus manda um grande vento, uma grande tempestade. O navio estava para pique, para afundar. E os marinheiros começam um desespero tremendo no navio, começam a jogar as suas fazendas, as coisas que estavam ali, para aliviar o peso, para o barco não afundar. E o que eu acho interessante é que aquelas pessoas, elas começam a falar, vamos gente, para lá. E talvez, ali naquele navio, já foi falado aqui nessa noite, Jesus ele está no teu barco, não se preocupe. Se Jesus está no teu barco, você pode passar o que for, Jesus está contigo. A Bíblia nos diz que Jonas ele se levanta e vai para o porão para dormir. Perdoa, ele vai dormir, quer dizer. Jonas ele vai para o porão e dorme num sono profundo. E ele está lá dormindo, sossegadão. Jesus não está me vendo. Ele já vai dizendo, eu estou vendo, rapaz. A Bíblia nos diz que Deus ele usa o capitão daquele navio. Ele vai lá e fala, homem dormente, acorda. Jesus está falando para você nessa noite, acorda. Ali Jonas ele se levanta e acorda. E aquele capitão fala, acorda, homem dormente, clama ao teu Deus para ver se ele acalma essa tempestade, que lembre de nós, para que nós não morremos, nós não perecemos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E Jonas ali começa a clamar e Jonas começa a declarar. Aquele capitão fala, e nós vamos tirar sorte aqui para ver o que está acontecendo, quem é o culpado por causa de tudo isso. E a sorte cai justamente sobre Jonas. Não adianta você escapar, porque aonde que você for, Jesus vai atrás de você. Não adianta, mas você pode dizer, mas isso não é para mim, isso é para o pastor. Mas se Deus colocou na minha mão, é você. Glória a Deus. Eu não queria ser pregador, não, irmãos. Eu queria ser cantor, acabou de dar agora rachada. Quando eu comecei, irmãos, ir para a igreja, comecei a sentar no último banco, vou passando para frente. Daqui a pouco o pastor chega em mim, encosta, começa a conversar, a falar, é aquela história toda. Aí o pastor fala, o seu chamado é para você pregar. Eu falei, Jesus, eu quero cantar, Jesus, eu não quero ser pregador não. Glória a Deus. E ele falou, grava o versículo, você vai ver o que é o seu chamado. E eu tinha mente muito boa. Eu comecei a gravar o versículo. E eu lembro até hoje, o primeiro versículo que eu gravei foi em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz, ele disse, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu comecei. Aí ele me falou, tem um versículo que você não vai esquecer nunca. João 11:35. Jesus chorou. E eu comecei. Aí esse meu ministério foi crescendo. E eu desobedecendo a Deus. Eu não quero ser pregador, Jesus. Eu quero louvar. Agora está quase fechado. O Jesus falou, calma aí, rapaz. É a tua vontade ou minha? Se eu estou falando, pronto, acabou. Com Deus ele fala, irmãos. Já era. Quando Deus ele determina algo, já era. Você pode correr para onde você quiser. Você pode ir para onde que você quiser. Você pode ir para várias igrejas, mas não vai ajudar.
Todo lugar que queria chamar, mas ia lá e usava máscara. Eu falei, tá bom chamar. Nós temos que estar atentos, irmãos, a voz do Senhor. Jesus está falando, não está falando. Não adianta você ficar reclamando, murmurando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus tem chamado, Ele se responsabiliza. Não adianta se esconder que Ele tem chamado. E às vezes eu tentava se esconder, mas não adiantava. Sempre você não estava lá no cantinho, meio escondido. Eu sempre usava a base. E às vezes nós, irmãos, questionamos o que Deus. Às vezes nós queremos ouvir o que nós queremos, mas não é o que nós queremos ouvir, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, é o que Deus Ele tem para nós. Aleluia. Quando Deus Ele chama, alguém pode estar onde que estiver. Certa vez está na Bíblia, João capítulo 5, diz sobre aquele homem, 38 anos, ele via sofrer de uma enfermidade. E os irmãos conhecem essa mensagem, uma das mensagens mais conhecidas. A Bíblia nos diz o que eu acho mais interessante nessa mensagem é que aquele homem, 38 anos, ele se colocava sobre aquele tanque para pular ali na frente. Eu não sei quanto tempo você está passando por luta, por provação, mas saiba que Deus está vendo o que você está passando. E a Bíblia diz que aquele homem, 38 anos, ele se colocava sobre aquele tanque. E quando ele ia pular para ser curado, outro ele lá pulava na frente dele. Quando ele ia pular, outro pulava na frente dele, 38 anos. Nós temos, irmãos, que persistir, irmãos. Nunca parar, irmãos. Quando nós temos sonhos, quando nós temos objetivos, irmãos, nós temos que alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. E o objetivo daquele homem era ser curado. Só que ninguém estava olhando para ele. Talvez muitos olhem para você e não te dão nada. Muitos olham para você e te julgam. Mas saiba de uma coisa, que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você não pode te julgar, pode não te dar nada. Mas é por isso que Ele não faz acepção de pessoa. Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E eu imagino aquele homem lá naquele tanque. E Jesus estava passando lá naquele tanque. E Jesus ele sabia o estado que aquele homem tinha. Jesus ele sabia que aquele homem estava passando. E Jesus logo pergunta para aquele homem, ele quer se caçando. Aquele homem olha para Jesus e fala, Jesus, eu quero. Mas quando eu vou pular tudo na minha frente, não tem como, eu não tenho ninguém, eu não tenho ajuda para que alguém me jogasse no tanque. Aquele homem não estava entendendo com quem ele estava falando. Jesus ele fala, Pai, toma a tua caminhante. Ele andou na hora. Aonde que Jesus passava, algo diferente tinha que acontecer. E Ele está aqui nesta noite, irmãos. Jesus está passando aqui, irmãos. Eu não sei as dificuldades, os problemas que você está passando, mas saiba que Jesus ele está contigo. Você pode estar passando o que você viu. Meu Deus, você está passando em situações difíceis na tua vida, mas saiba que você tem um Deus que vai além da prova da luta, que você
crente. A Bíblia nos diz que quando ele estava chegando perto de Damasco, para ir prender os crentes, Deus ali no meio do caminho, Deus ali tem um encontro com ele. A Bíblia nos diz que veio resplendendo o céu nos olhos dele, que eles não podiam ver. E Saulo, ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? O que eu quero te dizer nessa noite, irmão, é que você está sendo perseguido, não se preocupe. Aleluia, Deus. Jesus está falando: você está seguindo meu povo, rapaz. Se você está seguindo meu povo, você está seguindo meu. Se você mexer com meu povo, você está mexendo comigo. E Jesus, ele diz na palavra daquele que tocar meus pequeninos. Você é pequenino de Deus. Talvez você está recebendo várias pedradas, várias calúnias. Aleluia. Mas saiba que Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele contempla tudo que tu passa. Eu posso contemplar, irmão, nessa noite, corações angustiados. Mas Deus, ele vai te exaltar na situação que você está passando. Aleluia. Deus está aqui nesta noite e vai operar na tua vida. Deus, ele vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história de crente aqui nesta noite. Deus está escrevendo uma nova história. Aleluia. Eu senti a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia, meu Deus amado eterno. Abençoe a tua igreja, Senhor. Eu não sei o que você necessita, mas Deus, ele sabe. Eu posso contemplar, irmãos, aqui corações angustiados. Oh, glória a Deus.